Abram comigo as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Nós leremos dos versos de número 7 ao verso de número 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Eu lerei e os irmãos podem acompanhar silenciosamente. Diz assim o texto da Santa Escritura: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Você terá um tempo para orar silenciosamente ao Senhor, e então nós oraremos pedindo que o Senhor nos conceda a graça e a bênção da iluminação do Teu Santo Espírito para a correta compreensão do texto que lemos. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por este domingo, por esta noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de nos reunirmos aqui mais uma vez. Louvado seja o Teu nome por isso, nosso coração se alegra. É para nós motivo de exultação, ó Deus, podermos aqui, como corpo, família da fé, nos reunirmos semanalmente para prestar culto ao Senhor. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por cada um dos momentos que foram conduzidos até aqui, até este momento, ó Deus, onde nós lemos a Tua palavra e passaremos agora à exposição da Tua palavra. Senhor, a minha oração, creio que em conformidade com todos os meus irmãos aqui presentes, é que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude, através da ação do Teu Espírito Santo, a compreendermos corretamente este texto, a retirarmos deste texto, da Tua palavra, as lições, ó Deus, para que nós possamos viver uma vida que glorifique ao Senhor. Senhor, eu não posso fazer nada pelos meus irmãos que estão aqui, mas o Senhor, ó Deus, pode qualquer coisa para qualquer um daqueles que estão presentes aqui e daqueles que porventura nos acompanham de suas casas. Senhor, nos conceda esta bênção, a bênção da iluminação do Teu Santo Espírito, e que nós possamos sair daqui certos de que o Senhor falou conosco mais uma vez. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso mediador perfeito. Amém. Eu não sei se vocês são assim como eu, irmãos, mas eu sou um ouvinte aficionado de música. Eu escuto muita música e com muita frequência. E eu sou daquele tipo que escuta música, não as faixas avulsas, mas eu gosto de pegar álbum inteiro para poder ouvir todas as faixas, todas as músicas, prestar atenção na letra. E se você for assim como eu, ou se você tem pelo menos o costume de ouvir muito música, em algum momento da sua vida
Você já se deparou com alguma canção que parecia narrar exatamente aquilo que você estava sentindo ou aquilo pelo qual você estava passando em um determinado momento da sua vida? As canções, elas são capazes disso, elas têm esse poder de produzir um profundo senso de identificação com a gente. Quando a gente ouve uma determinada canção, e é esse tipo de situação que eu narrei aqui para os irmãos, é como se a gente estivesse olhando para o espelho, né? A gente olha para o espelho, vê o nosso reflexo, vê exatamente aquilo que a gente está sentindo ou aquilo pelo qual a gente está passando. E dentre as muitas canções que eu já ouvi ao longo dos meus 30 anos de idade, algumas acabam tendo aí um lugar especial na lembrança da gente. E ela me fez pensar um pouco na condição dos leitores desta carta do apóstolo Pedro. Esta canção é uma canção que se chama In Exile, é uma canção de uma banda norte-americana, em tradução livre, o nome dessa canção significa Em Exílio. E nessa canção, o intérprete, ele narra a si mesmo, ele refere-se a si mesmo como um peregrino, um andarilho cidadão de algum outro lugar. E ele, nessa canção, ele vai dizer que não vê sentido algum em criar raízes profundas em um lugar que ele sabe que é um lugar por onde ele está somente de passagem. Em um dado momento, para ser mais específico, no refrão desta canção, o intérprete ele declara assim: eu não pertenço aqui, eu nunca vou chamar este lugar de meu lar. Os cristãos da Ásia Menor, aos quais o apóstolo Paulo escreve esta carta, eles estavam sofrendo diferentes tipos de provações que acabavam causando níveis variáveis de aflição e de sofrimento na vida daqueles cristãos. As pressões que esses cristãos sofriam, elas eram tantas e tão intensas que alguns daqueles cristãos, eles estavam até mesmo duvidando das promessas de Deus. Alguns outros, eles estavam se sentindo seduzidos, atraídos pelo modo de vida pagão e portanto, este sentimento, esta atração, fazia com que eles se sentissem até mesmo fortemente dispostos a abandonar o modelo de vida cristão para poder agora viverem como viviam os pagãos. Isso era o que estava acontecendo com aqueles leitores na Ásia Menor. E Pedro, então, diante dessas circunstâncias, ele escreve essa carta aqui com a finalidade de oferecer consolo, mas não somente oferecer consolo aos seus irmãos. Pedro quer estimular os seus irmãos. Pedro escreve esta carta para fortalecer a fé dos seus irmãos. E como modo de fazer isso, de consolá-los e de encorajá-los, o apóstolo Pedro os exorta a permanecerem firmes e a se portarem de tal modo que eles demonstrassem através de suas próprias vidas a natureza da nova identidade que agora eles tinham em Cristo Jesus. Pedro ele quer fortalecer os seus irmãos, os leitores desta carta, de maneira tal que eles sejam capazes até mesmo de sofrer a antipatia de serem forasteiros em meio a uma sociedade pagã. Eles eram peregrinos. Eles eram cidadãos de uma cidade superior. E o modo de vida destes cristãos, o modo de vida destes peregrinos, é justamente ele que é o distintivo desta cidadania destes indivíduos. E é por isso que Pedro os escreve, referindo-se a eles como peregrinos e forasteiros neste mundo. Esta passagem que nós lemos aqui, ela é a parte final da segunda porção desta carta. Esta
carta ela é dividida em unidades. E a segunda unidade dessa carta ela vai do capítulo de número 2, do verso 11, até o verso 11 do capítulo 4, que faz parte do texto que nós lemos. E esta unidade, esta segunda porção da carta do apóstolo Pedro, ela é o que nós podemos considerar como sendo o centro da mensagem dessa carta. Essa segunda unidade ela é o coração da primeira carta de Pedro. O apóstolo ele quer instruir os seus leitores acerca do modo como eles deveriam viver as suas vidas em meio a uma sociedade pagã. E como forma de fazer isso, o que Pedro faz? Pedro aconselha aos cristãos, aos seus leitores, que eles se envolvam com a sociedade pagã, mas que eles se envolvam com esta sociedade como estrangeiros, como forasteiros, como gente que vive, que reside temporariamente neste mundo. Pedro quer que os seus leitores reconheçam a sua condição, a sua identidade e então assumam elas. Em dado momento é justamente isso que Pedro está dizendo para os seus irmãos. Em dado momento o apóstolo Pedro vai dizer para os seus leitores: sejam aquilo que vocês são. Assumam a condição de vocês. Assumam a identidade de vocês. Vocês não pertencem a este mundo, embora estejam inseridos nesta sociedade. Diante da diversidade de dificuldades que eram enfrentadas ali pela igreja naquela região, a gente pode facilmente aqui imaginar alguns cenários capazes de descrever a reação daqueles crentes frente à crescente tensão em seu relacionamento com aquela sociedade. Possivelmente, alguns crentes ali, alguns cristãos, eles estivessem dispostos a resistir à hostilidade pagã até o ponto de se colocarem em conflito verbal ou até mesmo físico com os seus opositores. Havia gente disposta a resistir até este ponto. E Pedro quer orientá-los. Mas haviam também alguns outros cristãos que, de maneira oposta, eles poderiam ali estar tentando conservar a fé no ambiente particular da vida deles. Conservar a sua fé ali dentro da sua casa, talvez com sua família, mas na sua vida pública, o que esse crente fazia era viver de um modo que ele pudesse assimilar a cultura que estava ali o circulando, que estava em volta dele. Esse crente é o tipo de crente que normalmente a gente brincando diz que é o crente 007, né? É o agente secreto, ele nunca revela a identidade dele. Ele está sempre escondido. Ele é crente dentro de casa, ele vai na igreja, mas dependendo de quem, tem gente que nem pode saber que ele vai na igreja, estraga os esquemas dele. É esse tipo de crente aqui. Estas reações, ambas, as duas aqui, elas não condizem com a reação que de fato é requerido dos cristãos em seu relacionamento com a sociedade. Pedro queria instruir aos seus irmãos neste sentido. O que o Senhor requer de nós, irmãos, é que nós sejamos fiéis em nosso compromisso com Cristo Jesus. O que quer dizer que nós não estamos eximidos de um relacionamento com a sociedade. Ser fiel a Cristo Jesus não significa que a gente não deva se relacionar com a sociedade. Nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. Mas ser fiel a Cristo Jesus significa ter um comportamento, um modo de vida que é moldado de maneira a distinguir aquela que é a nossa vida, a vida cristã, daquela que é a vida pagã. Como é que nós devemos viver no mundo, em meio à sociedade? Como é que eu devo me relacionar com a minha família? Como é que eu devo viver no meu trabalho? Como é que eu devo me relacionar com o dinheiro, como um cristão?
assim como um cristão deve fazê-lo. E é isso que Pedro quer ensinar aos seus irmãos. Mas Pedro estava ciente de que agir deste modo, viver deste modo, andar de maneira oposta aos valores pagãos, necessariamente iria resultar em sofrimento para os seus irmãos. E de fato, de verdade, já estava resultando em perseguição e em sofrimento para aqueles crentes ali da Ásia Menor. Mas Pedro não quer enganá-los. Pedro não quer pintar para eles um modelo de vida que vai dar a eles uma condição tranquila em meio à sociedade que eles estavam inseridos. Pedro quer estimular os seus irmãos para que eles permaneçam firmes, mesmo em face do sofrimento e da perseguição. E esta disposição que Pedro requer dos seus irmãos, dos seus leitores, é a mesma disposição que nós podemos encontrar em Cristo Jesus. E é justamente ao exemplo de Cristo Jesus que os leitores desta carta deveriam seguir para que eles pudessem cumprir o propósito de Deus em suas vidas. Ao longo de toda a porção, esta segunda unidade desta carta, que começa lá no verso 11 do capítulo 2, Pedro vai oferecer aos seus irmãos aqui instruções práticas de modo muito específico. Primeiro, Pedro vai instruir os seus irmãos ao modo como eles devem se relacionar com os não crentes. Pedro vai instruir os seus irmãos sobre como eles deveriam se relacionar com as autoridades. Depois, Pedro vai dar algumas instruções muito específicas aos escravos daquele tempo, que muito embora eles fossem a classe de pessoas de maior vulnerabilidade, eles também deveriam agir de modo exemplar, de modo que glorificasse ao Senhor. Pedro também vai instruir as famílias. Mais especificamente, Pedro vai instruir os cristãos, maridos cristãos e esposas cristãs, a respeito dos seus deveres. E por fim, agora, Pedro ele volta a sua atenção para a igreja. Pedro agora ele está querendo instruir aos seus irmãos sobre o modo como eles deveriam se relacionar uns com os outros. Esse texto aqui nos mostra quais são os recursos necessários, irmãos, para que a comunidade cristã ela viva como uma sociedade alternativa em meio à sociedade pagã. E esta sociedade alternativa ela é composta de peregrinos e de forasteiros, que como tal devem viver de maneira distinta, de modo a revelar a sua nova identidade em Cristo Jesus. É sobre esse modelo de vida que se opõe à vida pagã que nós iremos pensar juntos aqui hoje. Este texto que nós lemos, do versículo 7 ao 11 do capítulo 4, tem uma importante lição para nós acerca do modo pelo qual nós devemos viver as nossas vidas neste mundo. E neste texto nós iremos aprender que a vida dos santos peregrinos de Deus, ela deve ser vivida à luz da realidade do fim, em comunidade e para a glória de Deus. Veja aí o versículo de número 7, a primeira parte dele. Aqui nós iremos aprender sobre como os cristãos, a comunidade da fé, deve viver à luz da realidade do fim. O texto inicia dizendo assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Esse texto que nós lemos, ele reflete exatamente os mesmos temas dos versos 11 e 12 do capítulo de número 2. Em ambos os textos, aqui nós vamos ver o autor tratando a respeito da abstenção do mal e de um modo de vida exemplar que glorifica a Deus e que deve ser vivido tendo sempre em perspectiva a consumação de todas as coisas. E é por isso que Pedro dá início a esta porção da palavra, da sua carta, apontando a realidade do fim. É por isso que Pedro diz que o fim
de todas as coisas está próximo. Essa afirmação de Pedro aqui tem por objetivo estimular os crentes, estimular os seus leitores, para que eles vivam à luz da realidade do fim. O fim de todas as coisas aqui, referido pelo apóstolo Pedro, diz respeito a um tempo que foi inaugurado com a ressurreição de Jesus e com a sua ascensão aos céus. E este tempo, o tempo do fim, inaugurado com a ressurreição de Cristo e com a sua ascensão aos céus, ele há de encontrar o seu fim na consumação do plano redentor de Deus na volta de Cristo. É isso que Pedro tem em mente quando ele refere-se ao fim de todas as coisas e à sua proximidade. O que Pedro tem em mente aqui, irmãos, é o ato final no drama da redenção. É o último momento. É o ápice de toda a história. O momento em que nós haveremos de ver Cristo descendo dos céus para buscar o seu povo. É isso que Pedro tem em mente, a volta de Cristo. O ato final no drama da redenção. E aqui nós podemos perceber, irmãos, que a esperança cristã, ela não é baseada em uma interpretação exclusivamente temporal da realidade do fim. Nós não nos baseamos, irmãos, em um conceito qualquer relativo ao futuro. Pensar sobre o fim de todas as coisas não é pensar sobre um tempo que está se aproximando rapidamente, um tempo qualquer. É pensar sobre um episódio específico. E sendo a esperança cristã uma esperança que não se firma nesta volatilidade, nós podemos encarar a realidade de que a esperança cristã, ela está ancorada na realidade da ressurreição e da ascensão de Cristo. A nossa esperança é uma convicção de que, assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos e subiu aos céus, ele há também de cumprir a sua palavra para poder buscar a sua noiva. Ao conduzir o olhar dos seus leitores para o fim de todas as coisas, Pedro quer mostrar que o comportamento daqueles crentes deve ser moldado por esta realidade, moldado por esta verdade. Eles devem viver as suas vidas como quem anseia ardentemente pelo dia da visitação. Afinal de contas, irmãos, foi para esta esperança viva que eles foram regenerados, e é o que o apóstolo Pedro vai dizer lá no primeiro capítulo, no verso 3. Calvino, ao comentar este texto, ele vai dizer que é com o fim de despertar os cristãos da modorra da carne. Modorra é um estado de sono profundo, possivelmente causado por uma doença. Calvino vai dizer que é com o propósito de despertar os cristãos da modorra da carne que Pedro escreve estas verdades e os recorda do fim. E ele vai dizer que ele faz isso para poder notificar os cristãos, palavras de Calvino aqui, que não devemos viver ainda assentados neste mundo, do qual logo seremos removidos. É isso que Pedro quer ensinar aos seus irmãos ao constatar a realidade da proximidade do fim. Ao longo de toda a história do cristianismo, irmãos, os cristãos eles têm vivido as suas vidas sempre tendo em suas mentes a questão do fim dos tempos. Esta igreja, a igreja primitiva, aguardava a volta de Jesus ainda nos seus dias. Eles pensavam que era algo que estava para acontecer a qualquer momento. Se nós formos ler um pouco dos escritos do tempo da Reforma, a gente vai ver que no tempo da Reforma, ali aqueles cristãos, especialmente os reformadores, eles acreditavam também que a consumação ela se daria naquele tempo que eles estavam vivendo. Eles assistiriam
à volta de Cristo Jesus. Nos nossos dias não é diferente. Dizer que o fim de todas as coisas está próximo não é mais nem menos verdadeiro do que era quando Pedro escreveu essas coisas. Porque Pedro não está se referindo, como eu disse aqui, a um espaço específico de tempo. Pedro tem em mente aqui um episódio específico que se dará no tempo e no espaço. Portanto, a realidade, irmãos, é que nós vivemos os dias do fim. O fim de todas as coisas está próximo. A mensagem de Pedro, ela permanece ainda hoje para nós. Entretanto, a realidade desta espera, como a espera dos cristãos da igreja primitiva, da Reforma e de tantos outros também em nosso tempo, a realidade dessa espera, irmãos, ela é comprovada pelo modo de vida distinto que os cristãos vivem. Para Pedro, atestar que a realidade do fim era um meio, uma forma poderosa de despertar os crentes, de despertar os seus irmãos, de fortalecê-los em meio aos sofrimentos e às perseguições. Se qualquer um daqueles crentes ali estava desanimando, estava sucumbindo às pressões do tempo deles, apontar o olhar daqueles crentes para o ato final no drama da redenção iria revigorá-los. É por isso que Pedro atesta essa realidade, não para fazer medo naqueles crentes, mas para que eles tivessem esperança, para que eles permanecessem firmes. Mas e hoje, quando nós olhamos para os nossos dias, quando a gente olha para os crentes do nosso tempo, e quando nós olhamos para dentro, para nós mesmos, será que a gente pode dizer que tem vivido como quem aguarda ansiosamente o fim de todas as coisas? Se nós pararmos, irmãos, para considerar quais têm sido as nossas prioridades neste tempo presente, será que a gente vai poder dizer honestamente que nós ansiamos pelo dia do Senhor? Que nós aguardamos o dia da visitação? A nossa vida comprova isso. Irmão, se os nossos dias se passam sem que nós consideremos a realidade de que todas as coisas caminham para o seu derradeiro fim, então nós estamos sujeitos à idealização de uma vida efêmera, transitória, passageira. Se a fé cristã, meus irmãos, para nós, ela é apenas um pretexto para nós idealizarmos uma vida melhor, ou se a fé cristã é mero fenômeno antropológico que nós praticamos aos domingos no prédio de uma igreja, então tudo o que nós temos à nossa frente é a iminente chegada da morte que vai destruir todos os nossos ideais. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar realização pessoal, não vai sobrar casamento feliz, não vai sobrar dinheiro no banco, não vai sobrar filho formado, não vai sobrar nada. O Evangelho, irmãos, de Cristo, ele é uma realidade de alcance cósmico. E esta realidade, ela aponta para a bendita verdade de que em Cristo todas as coisas, a realidade do Evangelho alcança todas as coisas. E a realidade do Evangelho nos comunica que todas as coisas em Cristo, elas haverão de encontrar o seu sentido pleno. Por isso, irmãos, que a realidade de que o fim de todas as coisas está próximo, ela não deve ser para nós motivo de temor, de desespero.
ela é a causa da nossa esperança. Saber que o fim de todas as coisas está próximo é a melhor coisa que nós poderíamos saber. Esta é a mais bendita de todas as notícias. Porque uma vida, irmãos, que é vivida à luz da realidade do fim, é uma vida que é vivida com os olhos postos na eternidade. Pedro queria que os seus irmãos e leitores desta carta olhassem para aquilo que era eterno. Na parte B, a partir da parte B, do verso de número 7, até a parte A, a primeira parte do verso 11, nós vamos ver então algumas exortações práticas de Pedro aos seus irmãos para que eles pudessem viver em comunidade. Primeiro, ele havia os ensinado que eles deveriam viver à luz da realidade do fim. Agora ele tem algumas instruções práticas para que eles entendam que devem viver em comunidade. E é justamente o fato desses leitores estarem vivendo nos últimos dias que motivou Pedro a ensiná-los, a instruí-los, de modo que eles soubessem que a vida deles deveria refletir a verdade do fim. A realidade do fim aqui é a base para todas essas exortações práticas que nós iremos ver ao longo deste texto. E a primeira exortação está aí na parte B do verso 7. Pedro exorta os seus leitores a que eles sejam criteriosos e sóbrios. Ele diz assim: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Ser criterioso e sóbrio aqui significa ter uma mente sensata, ter uma mente lúcida, capaz de refletir sobre as diversas situações pelas quais nós passamos na vida e capaz de fazer essas reflexões de forma madura, consciente, de maneira correta. Uma mente sensata, uma mente lúcida, como a mente que os cristãos deveriam ter, é uma mente que produz um modo de vida completamente oposto ao modo de vida que é declarado nos versos de número 3 a 5 do capítulo de número 4. Veja só o que diz o texto. Versos de 3 a 5. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Uma mente sensata e lúcida produz uma vida oposta a esta vida. Enquanto a mente destes que viviam segundo as suas próprias paixões era uma mente entorpecida pelo excesso de bebedeira, de sexo, e era uma mente confusa por causa da libertinagem e da idolatria, a mente do cristão, ela é uma mente sensata. Ela produz uma vida coerente com aquilo que ela confessa. Pedro vai continuar aqui a sua exortação e ele indica que os seus leitores devem ter uma mente lúcida, sensata, para um fim. E o fim é, eles devem ter uma mente lúcida para que eles possam orar de maneira eficaz. Eles devem ter uma mente lúcida para que eles possam orar eficazmente. O conhecimento de que nós vivemos na realidade final do plano redentor de Deus deve ser um motivo de servir-nos para que nós possamos nos envolver uns com os outros em espírito de oração. Quando nós lemos as notícias, quando nós ouvimos acerca de uma determinada situação que um irmão nosso relata para nós, quando nós estamos ali
envolvidos com os afazeres ordinários da nossa vida, em todo o tempo, irmãos, nós devemos apresentar as nossas orações diante de Deus. É isso que Pedro está falando, uma mente lúcida, ela resulta em uma vida de oração. E oração eficaz. A segunda exortação prática está aí no verso de número 8. Pedro aqui exorta os seus leitores a que eles cultivem amor intenso mutuamente. Ele diz, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Diante da realidade do fim, é preciso que nós tenhamos amor intenso, fervoroso, sincero, uns para com os outros. E na mente de Pedro, este amor estava acima de todas as coisas. Estava acima de tudo. E a ênfase de Pedro aqui não é uma ênfase, irmãos, em uma intensidade emocional. Pedro está falando aqui de um tipo de amor que é um amor persistente. Pedro está falando aqui de um tipo de amor que não se dobra diante da primeira adversidade. Um amor que não se dobra diante das dificuldades. É um amor que cobre multidão de pecados. Mas o que Pedro está querendo dizer com o amor cobrir multidão de pecados? Isso aqui não é nenhuma declaração teológica que Pedro está fazendo para poder atestar que na nossa demonstração de amor uns para com os outros, os nossos pecados são perdoados. Não é isso. O que isso aqui significa, e ele possivelmente está fazendo uma referência a Provérbios, no capítulo 10, no verso 12, o que significa aqui é que o amor que nós devemos cultivar uns pelos outros é um amor que perdoa em resposta ao perdão que nós recebemos de Deus. O que Pedro quer ensinar aqui quando ele diz que o amor ele cobre multidão de pecados é que o amor na comunidade cristã ele interrompe o ciclo vicioso das atitudes ressentidas por causa do pecado. Pedro não está sugerindo aqui, irmãos, uma tolerância com o pecado. Pedro não está falando aqui sobre encobrir os pecados, sabendo que existe pecado dentro da igreja, porque nós amamos, então a gente esconde, varre para debaixo do tapete, não disciplina. Não é isso o que Pedro tem em mente aqui. O que Pedro tem em mente aqui são aqueles comportamentos que são capazes de destruir a comunidade cristã. E esses comportamentos, eles só podem ser vencidos de uma maneira, com amor. Wayne Grudem, quando comenta este texto, ele diz assim: se o amor transborda em uma comunhão de cristãos, muitas pequenas ofensas e até mesmo algumas grandes são facilmente esquecidas. Mas onde falta o amor, cada palavra é vista com suspeita. Cada ato é passível de incompreensão. E sobram conflitos para a perversa satisfação de Satanás. Para que nós vivamos em comunidade, é necessário que nós venhamos a cultivar e a nutrir amor intenso uns para com os outros. A terceira exortação prática sobre a vida comunitária se encontra no verso de número 9. Este amor requerido pelo apóstolo no versículo anterior é justamente o que possibilita aos cristãos que eles cumpram agora com este dever que ele menciona no verso 9. Ele diz assim: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Naquele tempo, meus irmãos, era necessário que os cristãos estivessem dispostos a abrir as portas de suas casas para poder acolher alguns outros irmãos. Poderiam ser cristãos viajantes, poderiam ser missionários, possivelmente até mesmo aquele responsável por
levar esta carta a estas igrejas e, muito especialmente, possivelmente este era o caso aqui destas igrejas na região da Ásia Menor, eles deveriam estar dispostos a abrir as suas casas para poder receber aqueles irmãos que estavam desabrigados por causa da perseguição. Eram várias as circunstâncias que tornavam a hospitalidade uma prática necessária. E é por isso que Paulo apela para os seus leitores para que eles sejam hospitaleiros. Entretanto, a gente sabe, irmãos, que abrir as portas da própria casa para receber outra pessoa não é uma tarefa das mais fáceis. Muito pelo contrário, é uma tarefa difícil. Quando nós dispomos do espaço físico da nossa casa para que uma outra pessoa possa estar ali, a gente nunca está só dispondo de um espaço físico. A gente precisa dispor de tempo, a gente precisa dispor de recurso, a gente precisa dispor de atenção, a gente precisa dispor de paciência. Ser hospitaleiro não é tarefa fácil. E justamente por não ser uma tarefa fácil, pode suscitar em nós murmuração, indisposição, quando necessário cumprir essa tarefa. E é por isso que Pedro vai dizer assim, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Significa que sem resmungar, sem mimimi, sem choro. Abra as portas da sua casa. Recebam, acolham seus irmãos. É assim que se vive em comunidade. É por isso que Pedro diz que eles devem praticar a hospitalidade sem murmuração. Porque é necessário que nós nos disponhamos de bom grado para poder cumprir essa difícil tarefa, irmãos. Esta é a vontade de Deus. A última exortação prática se encontra nos versos de 10 e 11. E Pedro, ainda tratando acerca destes deveres comunitários dos cristãos, ele aponta aquele que é o recurso final para a preservação da comunidade cristã, a saber, a administração dos dons da graça de Deus que são recebidos pelos crentes. A ênfase aqui, mais uma vez, irmãos, está posta no outro e não em nós mesmos. Pedro está aqui mais uma vez guiando o olhar dos seus leitores para o outro e não para si mesmos. Pedro quer dizer aqui que cada cristão recebeu um dom da graça de Deus e a finalidade desta experiência da graça é servir uns aos outros. É para isso que nós temos este dom. Os dons que nós recebemos, eles são utilizados para o serviço mútuo, não para a nossa autopromoção. Eles deveriam servir uns aos outros como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eles deviam empenhar todos os seus esforços na prática do serviço uns pelos outros. E Pedro os orienta a servirem uns aos outros, mas oferecendo uma palavra de consolo, uma palavra que produz naqueles crentes descanso, que é a palavra que os faz saber que para esta tarefa de administrar corretamente os dons da graça, nós não andamos ou agimos na força do nosso próprio braço, mas nós agimos na força que o Senhor supre. Pedro quer que os seus leitores descansem na bendita provisão do Deus que é capaz de supri-los em todas as coisas necessárias para que eles sirvam uns aos outros. Na última parte do verso de número 11, nós temos então Pedro, depois de ter dado aos seus irmãos algumas instruções práticas sobre a vida em comunidade, Pedro agora vai mostrar para os seus irmãos qual é o fim supremo para qual eles vivem. E é muito fácil nós percebermos a construção lógica do argumento de Pedro aqui ao longo desse texto. Ele primeiro ensina que é necessário que os cristãos eles tenham
em perspectiva a realidade de que eles estão a viver a fase final do processo redentor de Deus. Esse entendimento vai conduzir os crentes a uma disposição mental de sensatez, de lucidez, de sobriedade, de modo que esse estado mental vai resultar em uma vida de orações e de orações eficazes. E o resultado da compreensão desta realidade, a disposição transformada desta mente, vai conduzir os seus irmãos em uma vida de amor e serviço uns para com os outros. É isso que Pedro está ensinando. E qual é o fim de tudo isso? Quando todas essas atividades, irmãos, elas ganham vida na comunidade cristã, Pedro vai dizer que em todas as coisas, todas estas coisas, Deus ele é glorificado. Viver de maneira correta na comunidade cristã, irmãos, mostra aquele que é o plano redentor de Deus e por isso rende glórias ao Senhor por meio de Jesus Cristo. O que Pedro está fazendo aqui é apontando o caminho da verdadeira vida cristã aos seus leitores, para que eles possam então perceber que eles não podem glorificar a Deus com as palavras, sendo as suas ações inconsistentes com o Evangelho de Cristo Jesus. É preciso uma vida distinta para que então eles possam glorificar ao Senhor, e este é o fim supremo para o qual eles vivem. O ensino de Pedro nessa porção da sua carta vai nos mostrar, irmãos, que a vida cristã ela deve ser vivida à luz da realidade do fim, em seu caráter comunitário e para a glória de Deus. Em um mundo hostil ao Evangelho e, por consequência, também hostil para com os seus seguidores, a tarefa de viver segundo este modelo cristão, ela se torna uma tarefa muito difícil, uma tarefa árdua. Não é fácil viver desse jeito quando você sabe que uma vida nesses moldes vai acarretar em oposição e perseguição para a sua vida. Pensem nas condições dos leitores desta carta. Eles viviam com a difamação da fé deles e com perseguição. Eles sofriam com o ódio e com a repulsa daquela sociedade em que eles estavam inseridos. Tudo isso desafiava o testemunho daqueles crentes. Cada uma das aflições sofridas por aqueles crentes os deixava como que sem lugar no meio daquela terra, no meio daquela sociedade, no meio de onde eles viviam. Mas é justamente isto que deve ser produzido em nós quando nós vivemos segundo o modelo distintamente cristão. Esta consciência de que o mundo ele não é capaz, irmãos, de preencher o nosso anseio pela eternidade. É por isso que ao vivermos de maneira distintamente cristã, a gente se sente sem lugar aqui nessa terra. A gente se sente como gente que aqui não tem para onde ir. O nosso lugar é outro. Nós esperamos por uma cidade que não se quebra, onde todas as coisas são feitas novas. É isso que nós desejamos. E é por isso que Pedro se refere aos seus irmãos como peregrinos e forasteiros, porque ele sabe que a comunidade cristã é como uma colônia estrangeira no meio da sociedade pagã. Nós precisamos, irmãos, compreender que uma vida peregrina é uma vida modelada por Jesus Cristo. Se nós queremos viver à luz da realidade do fim, em comunidade e para a glória de Deus, nós devemos viver assim como Cristo Jesus viveu. Ele modela a vida redimida. Mas Jesus ele não somente
modela a vida redimida. Jesus, irmãos, ele é quem torna esta vida possível para nós. E é por esta razão que Pedro, no verso 11, ele vai destacar o fim para o qual nós vivemos, para a glória de Deus. Mas isto é possível por meio de Cristo Jesus, é o que ele vai dizer. É porque Jesus ele é o mediador de todas as bênçãos que nós recebemos e é também o mediador de todos os louvores que ascendem ante ao trono do soberano. Ele torna esta vida possível e é somente em Cristo que nós podemos viver desta maneira. Mas o Evangelho ele nos ensina, irmãos, que a queda lhe corrompeu todas as coisas e isso inclui o nosso modo de vida. Agora nós vivemos de maneira oposta ao modo de vida que o Senhor, Deus, o Criador, havia ordenado para que nós o vivêssemos. Nós somos criados para o louvor e para a glória de Deus, mas agora por causa do pecado, nós vivemos alienados de Deus, vivendo segundo o curso das nossas próprias paixões. Mas a boa notícia do Evangelho é que, nesse mundo rebelde, o Verbo eterno de Deus, ele assumiu a nossa humanidade. Ele se tornou como um de nós, para que nós pudéssemos ser assim também como ele é. Quando nós estávamos, irmãos, aterrados em nossa rebeldia contra o Criador, quando nós andávamos como gente que odiava a Deus, Cristo respondeu a esta ofensa com amor. Quando nós estávamos dispersos e os nossos pés, eles caminhavam ali em um caminho cada vez mais distante do caminho do lar que está preparado para nós, Jesus Cristo, ele nos acolheu. Ele nos deu o exemplo de como sermos hospitaleiros. Ele nos acolheu e nos uniu em seu próprio corpo, para que nós soubéssemos que ele é a nossa casa. Quando nós vivíamos as nossas vidas cegas de paixão autocentrada, irmãos, Jesus ele ofereceu a sua própria vida para que os nossos olhos pudessem finalmente ser abertos para contemplar a gloriosa graça de Deus. É por isso, irmãos, que como cristãos nós devemos viver como um intérprete da canção que eu mencionei para vocês acima. Como peregrinos, como gente cidadã de algum outro lugar, mas gente que vive neste mundo com o coração cheio de canções de eternidade, porque Cristo pôs em nosso coração canções de eternidade. Enquanto a nossa peregrinação não encontra o seu fim, a vontade de Deus é que nós possamos viver as nossas vidas à luz da realidade de que o fim de todas as coisas está próximo, amando e servindo uns aos outros com palavras e ações, para que em todas as coisas, por meio de Cristo Jesus, o Senhor possa ser glorificado. Que o Senhor nos ajude e que Ele tenha misericórdia de nós, para que nós possamos viver uma vida segundo a sua vontade.